Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de J.R.R. Tolkien, que foi um premiado filósofo, escritor e professor universitário britânico, nascido na África do Sul em 1892 e falecido na Inglaterra em 1973. Autor de obras consagradas como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. É considerado o pai da moderna literatura fantástica. John Ronald Reuel Tolkien, conhecido internacionalmente por J.R.R. Tolkien, nasceu em Bloemfontein, na República do Estado Livre de Orange, na atual África do Sul. Aos 3 anos, partiu com a mãe e com o irmão para a Inglaterra, onde pretendiam passar apenas uma temporada para tratar de problemas de saúde. Mas o pai, um bancário que trabalhava para o Bank of Africa, contraiu febre reumática e morreu em 1896, lá no Estado Livre de Orange, antes de se poder juntar à família, e foi enterrado lá na África, pelo que eles não mais lá voltaram. Nos primeiros anos da infância, o Tolkien viveu na rural Sarehole, ao sul de Birmingham, local que inspirou o famoso Shire das suas futuras obras. Depois, a família mudou-se para a parte urbana de Birmingham, onde o John iniciou os seus estudos. Ainda criança, mudaram-se de novo, indo residir para King's Head, numa casa próxima de uma linha de caminho de ferro. Foi aí que Tolkien começou a desenvolver uma imaginação linguística motivada pelos estranhos nomes das estações do percurso da linha, tais como Nantiglow, Berwick-Cyber e Sangenhide. A sua infância ficou também fortemente marcada pelos contos de fadas contados pela sua mãe, que estimularam a imaginação de Tolkien para a criação de outros mundos e de seres fantásticos. Em 1900, a situação financeira da família complicou-se, na sequência da mãe do Tolkien ter decidido tornar-se católica, deixando de fazer parte da Igreja Anglicana, pelo que a família cortou a ajuda financeira que lhe dava. Esta acabou por morrer de diabetes, que na altura não tinham qualquer tratamento, e o Tolkien, que considerava esse facto um sacrifício da mãe em nome da fé, converteu-se ao catolicismo, religião na qual ele permaneceu até ao fim da vida, tornando-se um católico fervoroso. Quando a mãe morreu, os 2 irmãos foram entregues aos cuidados do padre oratoriano Francis Xavier Morgan, que Tolkien mais tarde descreveu como um segundo pai e aquele que lhe ensinara o significado da caridade e do perdão. John dedicou-se aos estudos, demonstrando grande talento linguístico. Para além do inglês e do anglo-saxão, estudou o grego, latim, línguas antigas e línguas modernas como o finlandês, o galês, mais tarde o espanhol, o italiano e o francês, o que influenciou fortemente a sua paixão por idiomas e a sua forma de criação de outras realidades. Por exemplo, usou a gramática da língua finlandesa, que o encantou, para, juntamente com a galesa, criar as línguas élficas que mais tarde apareceriam nos seus livros. O Quenya e o Sindarin, línguas que têm sido estudadas a fundo por muitos dos seus fãs. Foi baseado nessas línguas que o Tolkien começou a desenvolver o seu mundo fantástico. Para ele, primeiro vinha a palavra e depois a história. A composição para ele não era um passatempo,
como foi acusado na época, mas um trabalho filológico. Ele criou um mundo com línguas que podem ser faladas e com lendas para acompanhar essas línguas. Também desenvolveu alguns sistemas de escrita, como a Jangertas, as runas, como chama-se mais normalmente, e a Stenguor. Acreditava que uma língua bonita devia ter também um alfabeto elegante. Ao todo, Tolkien conhecia 16 idiomas, além do inglês, claro, e também daquelas línguas que ele próprio inventou. Mas voltando à história, em 1905, os órfãos mudaram-se para a casa de uma tia, em Birmingham, e em 1908 Tolkien deu início à carreira académica, ingressando no Exeter College da Universidade de Oxford, com uma bolsa para o curso de literatura clássica. Mas desinteressou-se por esse curso e começou a gastar mais tempo nos estudos da filologia, sendo orientado por Joseph Wright, um dos grandes pesquisadores britânicos dessa ciência e um grande conhecedor do tronco linguístico indo-europeu. Por isso, pediu transferência para a Honor School of English Language and Literature, onde teve uma notável melhoria nas notas devido ao seu interesse pela filologia germânica. Quando chegou a Oxford, o Tolkien ficou alojado no mesmo local que a jovem Edith Bratt, que era 3 anos mais velha, e começou a namorar às escondidas com ela. Entretanto, o seu tutor, lá o padre Francis Morgan, descobriu a situação e proibiu os contactos do Tolkien com a moça até que ele alcançasse a maioridade, porque temia que o relacionamento fosse prejudicar a sua educação. Na noite do seu 21º aniversário, o Tolkien escreveu a Edith e convenceu-a a casar-se com ele, apesar dela nessa altura já estar comprometida com outro. Em 1914, ano em que começou a Primeira Guerra Mundial, o John e a Edith ficaram noivos e no ano seguinte o Tolkien recebeu, com louvor, o diploma de licenciatura em literatura em língua inglesa. Mas a graduação e os méritos não o libertaram de ser convocado para o serviço militar. Em 1916, depois de se casarem, ele teve que ir para a guerra, para a França. Em 1917, nasceu-lhes o primeiro filho, chamado John, que viria mais tarde a ser um padre católico. No ano seguinte, depois de contrair o tifo, o Tolkien foi enviado de volta para a Inglaterra. Logo depois, ele começou a escrever os seus primeiros rascunhos do que se tornaria o seu mundo secundário, complexo e cheio de vida, que é o palco das suas mundialmente famosas obras. Foi nesse período que iniciou a escrita do Livro dos Contos Perdidos, que em 1919, portanto no ano seguinte, quando ele retornou para Oxford, se converteu em O Silmarillion, a obra de que ele mais gostava, mas que não é de facto hoje a mais famosa, que viria a ser publicada só depois dele morrer. O Tolkien tornou-se então professor na Universidade de Oxford, onde ganhou fama e renome como destacado filólogo, sendo considerado um dos maiores especialistas no assunto. Em Oxford, ele foi professor de anglo-saxão desde 1925 até 1945 e de inglês e de literatura inglesa desde 1945 até 1959, quando depois se aposentou. Em 1925, depois então do nascimento dos filhos Michael e Christopher, o Tolkien publicou o seu primeiro livro, em coautoria com E.V. Gordon, um canadiano, que tinha sido aluno dele lá em Oxford, e que se chamou Sir Gawain and the Green Knight, que seria em português o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que é uma edição das lendas do folclore inglês, escritas em inglês medieval. Depois a sua filha mais nova, a Priscila, viria a nascer só 5 anos mais tarde. A primeira obra de ficção, então essa da autoria do Tolkien, portanto, a primeira que foi publicada, foi o The Hobbit, em português, o Hobbit, que saiu em 1937. O Tolkien começou a escrevê-la em 1930, mas como ele era muito perfeccionista, estava sempre a fazer emendas.
e acabou por se cansar e deixar lá meio. O manuscrito chegou às mãos de uma colega do Tolkien, lá de Oxford, que colaborava com a editora Allen and Unwin, e ela gostou muito e deu depois a ler também lá ao filho do fundador lá dessa editora, que era um garoto com 10 anos na altura, e ele também gostou muito. E então eles convenceram-no a acabar o livro e veio de facto a ser publicado lá na editora, na Allen and Unwin, como já disse, em 1937. O Hobbit teve tanto sucesso que incentivou o Tolkien a apresentar o manuscrito de O Silmarillion ao Sir Arwin. Mas este teve medo e não o quis editar, mas pediu-lhe que continuasse a saga dos Hobbits. E ele assim fez, ele continuou e começou logo a arquitetar aquele que viria a ser o Senhor dos Anéis. Mas, mais uma vez, o perfeccionismo do autor levou a protelar o acabamento da obra, que só foi para as mãos da editora em 1949. O texto foi recusado porque o Tolkien teimava em lançar o Silmarillion e o Senhor dos Anéis em conjunto, como 2 volumes da mesma obra, porque ele achava que eram duas histórias interdependentes e indivisíveis. Entretanto, o editor da Collins, que era uma outra editora, havia gostado da ideia e começou a encorajar o Tolkien a publicar os livros lá na Collins. Entretanto, removidas as diferenças que o separavam lá do dono da Unwin, com o apoio do filho, que agora entretanto já tinha crescido e já era um homem e trabalhava lá na empresa, lá chegaram a acordo e o Tolkien lá aceitou publicar só O Senhor dos Anéis, que foi então publicado em 3 volumes. Os 2 primeiros, que era A Sociedade do Anel e As Duas Torres, no ano de 1954, e o último, que é O Retorno do Rei, em 1955. Curiosamente, lá a Allen e a Unwin viria mais tarde a ser comprada, já quase no final do século, em 1990, pela HarperCollins, que era a tal que queria editar O Senhor dos Anéis e que portanto, continua a ser hoje a editora dos livros do Tolkien. Ora, o Tolkien foi amigo íntimo do C.S. Lewis, que é o autor das Crónicas de Nárnia. Ambos membros de um grupo literário chamado os The Inklings, que era uma das várias sociedades literárias a que o Tolkien pertenceu. E a publicação do Senhor dos Anéis foi muito incentivada pelo Lewis, que, aliás, foi um dos primeiros a ler a história, juntamente com o Christopher, o filho do Tolkien. E o Tolkien jamais deixou de admirar o Lewis como um seu amigo, embora ele não gostasse muito dos livros dele, nomeadamente das Crónicas de Nárnia, que ele considerava que eram demasiado alegórico e demasiado infantil. Então, apesar dos ataques da crítica, O Senhor dos Anéis teve um grande sucesso dos 2 lados do Atlântico. Mas os livros do Tolkien só alcançaram realmente a categoria de livros de culto nos anos 60, devido ao facto de a sua obra se ter tornado quase uma obsessão entre os estudantes universitários dos Estados Unidos, depois de ter saído lá uma edição pirata dos livros do Tolkien. O nome do Tolkien ganhou então grande notoriedade mundial, o que provocou mais transtornos ao autor do que prazer, pois visitantes excêntricos assediavam-no continuamente, fãs norte-americanos telefonavam-lhe a qualquer hora, durante a madrugada esqueciam-se da diferença horária. O Tolkien é apontado como o pai da literatura fantástica e considerado por muitos como um dos maiores e mais bem-sucedidos autores de literatura fantástica de todos os tempos. Tolkien recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Letras e Filologia pela Universidade de Liège e de Dublin, no ano de 1954. Depois foi indigitado 2 vezes para o Prémio Nobel de Literatura, mas não ganhou nenhuma dessas vezes. Depois, então, quando ele se aposentou no ano de 1959, mudou-se para Bournemouth, juntamente com a sua esposa. E então, com a morte dela, no dia 19 de novembro de 1971, após 55 anos de casamento, o Tolkien sofreu um grande desgosto e refugiou-se na solidão. E em 1972, o Tolkien veio a receber o título de Doutor Honoris Causa em Letras
pela sua universidade, pela Universidade de Oxford. E conseguiu o seu último e mais importante título, o da Ordem do Império Britânico, que lhe foi dado pela Rainha Isabel II e que é uma das maiores honras britânicas. Depois, na terça-feira do dia 28 de agosto de 1973, o Tolkien sentiu-se mal durante uma festa e na manhã do dia seguinte foi internado com uma úlcera e com uma hemorragia. E no sábado seguinte descobriu-se que tinha também uma infecção no peito e às primeiras horas de domingo, portanto, dia 2 de setembro de 1973, o J.R.R. Tolkien morreu lá em Bournemouth, na Inglaterra. Foi enterrado ao lado da esposa no cemitério de Wolvercote e no túmulo feito em granito da Cornualha, abaixo do seu nome está a inscrição Beren e abaixo do túmulo da esposa está escrito Lúthien. Para quem já leu o Silmarillion, sabe quem são. Era aquele casal que ele era humano e ela era uma elfa e que se apaixonaram a tal ponto que ela desistiu da imortalidade para se juntar a ele e se tornar mortal. Se calhar o Tolkien, que foi ele que pediu que pusessem isso lá nos túmulos dele, lembrava-se que também ele teve que esperar pela sua elfa, sua amada esposa, teve que esperar vários anos até atingir a maioridade e poder casar com ela. Após a morte do Tolkien, o seu filho Christopher editou e publicou aquele Silmarillion no ano de 1977, que, como vimos, nunca tinha chegado a ser editado. Pois editou Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth, que teria em português o nome Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média, no ano de 1980. Depois lançou também, tanto nas décadas de 80 e 90, a série The History of Middle-earth, que é a história da Terra-média, que é uma gigantesca coletânea dividida em 12 volumes. E editou também, finalmente, Os Filhos de Húrin, que saiu em 2007. Portanto, tudo obras baseadas nos manuscritos que ficaram do J.R.R. Tolkien, o seu pai. Mas não saíram só estas obras editadas pelo filho. Tem continuado a ser editadas obras que se vão encontrando do Tolkien, e de tal maneira que praticamente todos os anos, mais ou menos, é editado pelo menos um livro dele. E já este ano foi editado mais um. A criação de mundos complexos por Tolkien inaugurou um novo género literário, sendo por isso ele considerado o pai da moderna literatura fantástica. As suas obras foram traduzidas para mais de 50 idiomas, tendo vendido mais de 200 milhões de cópias. Em 2008, The Times incluiu Tolkien como o sexto entre os maiores escritores britânicos desde 1945. Em 2009, a revista Forbes publicou a lista das 13 celebridades já falecidas que mais lucraram nesse ano. Reparem, pessoas que já tinham morrido, aquelas celebridades que mais ganharam nesse ano, e o Tolkien aparece em quinta posição, com ganhos estimados em 50 milhões de dólares. Uma pesquisa encomendada no ano de 1996 pela livraria britânica Waterstones, em parceria com o canal de televisão Channel 4, apontou O Senhor dos Anéis como o melhor livro do século. E O Hobbit figurou entre os 20 melhores. A obra do Tolkien motivou as novas gerações de autores a criarem os seus mundos a partir da realidade virtual criada pelo Tolkien. Como, por exemplo, a Duna, do Frank Herbert. Ou então o Discworld, que aparece naquele livro, A Cor da Magia, do Terry Pratchett, que é um curioso mundo que é construído em cima da carapaça de uma tartaruga gigantesca, mas que tem elfos e que tem orcs e tem tudo isso que aparece nos livros do Tolkien. Mas além destes dois, muitos outros se têm inspirado nas obras do Tolkien. Ora bem, depois então disso, eu queria falar-vos dos livros que eu tenho aqui do Tolkien, que são, no fundo, todas estas obras maravilhosas de que eu vos falei. Ora bem, eu vou falar deles não pela ordem em que eles foram inicialmente publicados, nem muito menos pela ordem que foram publicados cá em Portugal, mas sim pela ordem cronológica dos acontecimentos.
E então, o primeiro, aquele que se passa numa época mais remota do mundo, é o Silmarillion, que está aqui. O Silmarillion, que é o relato passado na primeira época do mundo, quando o Morgoth, que foi o primeiro Senhor das Trevas, roubou as Silmarils e as colocou numa coroa de ferro, lá na impenetrável fortaleza de Angband. As Silmarils eram três joias perfeitas que tinham sido criadas por Fëanor, que era o mais talentoso dos elfos superiores. E então o Fëanor e os seus familiares pegaram em armas, né, e foram lutar contra os deuses numa longa e terrível guerra para recuperarem as suas joias. As histórias do Silmarillion passam-se, portanto, numa muito remota época, muito mais para lá do que o Senhor dos Anéis, que esses ocorreram já no fim da Terceira Era. O Silmarillion é uma obra em que estão presentes, sob a forma do mito e da lenda, os conflitos entre o desejo de dominar o mundo e o poder criativo que provém do desenvolvimento dos valores que devem basear a boa convivência entre pessoas, entre raças, entre os seres, entre a natureza. É a história do heroísmo dos elfos e dos homens no tempo da fundação do mundo e dos primeiros povos, muito antes, portanto, das outras obras que vieram a seguir. Depois, a história seguinte é a os filhos de Húrin. Os filhos de Húrin, que ocorreu também num período muito antigo, muito anterior ao Senhor dos Anéis. E não muito depois do Silmarillion. Portanto, 6.000 anos antes do Senhor dos Anéis, a Terra-média vivia, não é, debaixo lá da sombra das trevas do Morgoth, que vimos aqui no Silmarillion. Os grandes guerreiros elfos e os homens tinham sido derrotados na tal batalha, né, que falava ali no Silmarillion. E o Morgoth era, então, o todo-poderoso, né, senhor do mundo. E o mundo vivia no desespero e na maior escuridão. O tempo vai passando e surge, então, um novo líder, que é o Túrin, que era filho de Húrin, que, com o seu bando, começa a virar a maré da guerra na Terra-média. O Morgoth nutre um ódio visceral lá contra o Túrin e contra a sua irmã, que era Anímenor, que era lá os filhos de Húrin, que era o homem que tinha ousado desafiá-lo. E contra eles, o Morgoth envia o seu mais formidável servo, que era o Glaurung, que era um espírito poderoso, que tinha a forma de um dragão de fogo, mas sem asas, numa tentativa de cumprir a maldição e de destruir os filhos de Húrin, que lutaram contra o seu destino. Depois, a seguir, vem o Hobbit. Este, sim, já é na Terceira Era, já é muito próximo do Senhor dos Anéis. E então o Hobbit narra a história do Bilbo Baggins, que era um hobbit que gostava muito do seu conforto, do seu descanso, da sua vida calma e pouco ambiciosa, mas raramente viajava, pouco mais longe do que lá da sua despensa ou da adega que lá tinha no seu buraco de hobbit, que era situado no fundo do saco. Mas um dia a sua tranquilidade é perturbada quando lhe aparece o Gandalf, o grande feiticeiro Gandalf, que numa companhia de 13 anões que vieram desassegá-lo e desafiá-lo para uma grande aventura, uma aventura muito perigosa. É que eles tinham um plano. Queriam ir saquear o tesouro do Smaug, que era um dragão, o Smaug Magnífico, um dragão que vivia lá nos subterrâneos que tinham sido dos anões no tempo em que eles eram os senhores da zona. O Bilbo, bastante relutante, lá aceitou juntar-se à missão, desconhecendo que nessa viagem, dali até à montanha solitária, ele iria passar pelas maiores aventuras. Ele vai depois encontrar lá um anel mágico, pronto, quase sem querer, e vem a descobrir que esse anel pertencia ao Gollum, que era uma personagem muito estranha, um ser muito esquisito, que vivia lá naqueles subterrâneos há muitos anos, quem sabe se há séculos, e como todos os animais que vivem na escuridão, começam os olhos a crescer e parece que só são olhos. Era assim o Gollum, que até fazia impressão.
Pronto, eles depois passam pelos mais variados problemas. Eles encontram-se primeiro com os trolls e o que vale é o Bilbo com as suas habilidades e o Gandalf com a sua magia que lá salvam os anões. Depois daí o Gandalf leva-os até lá onde reside o Elrond, que é em Rivendell. E depois o Elrond decifra-lhes o mapa que o Gandalf tinha trazido e tinha entregue lá ao chefe dos anões, que portanto que era o caminho para até chegarem lá às montanhas, mais propriamente à montanha solitária onde estava lá o dragão. Depois eles começaram então a subir para as montanhas acima, mas foram caçados pelos goblins. E depois os goblins levaram-nos lá para dentro dos túneis. Eles andaram lá dentro dos túneis, no meio lá dos goblins. Mas depois lá conseguiram sair, mas depois foi aí que eles se perderam e se separaram do Bilbo. E foi aí que então depois o Bilbo encontrou o anel e teve uns grandes diálogos lá com o Gollum. Entraram numa disputa de contar adivinhas e o Gollum depois perdeu. Ele conseguiu ganhar a última adivinha e lá conseguiu depois sair. Por umas conversas que ouviu ao Gollum, veio a descobrir que o anel tinha um segredo. É que quando se punha no dedo, a pessoa ficava invisível. E então, com a ajuda dessa invisibilidade, ele lá se conseguiu safar. Mas depois ainda tiveram muito mais aventuras. Eles foram perseguidos por orcs e orcs. Mas depois vieram as águias e lá os salvaram disso. E levaram-no para a toca lá do Beorn. O Beorn que era homem, mas depois transformava-se em urso. Um urso gigantesco. Eles depois ficaram lá umas semanas, uns tempos, a descansar e a recuperar na casa do Beorn, mas avisaram-se, nunca saiam de noite. Se ouvirem ruídos estranhos, tapem os ouvidos e não liguem. Era naquelas alturas em que o Beorn se transformava em urso e andava lá pelas montanhas. Depois eles acabaram por ir parar às masmorras dos elfos da floresta. Depois de atravessarem lá uma floresta impenetrável, negra, caíram nas mãos dos elfos da floresta. Mas depois lá se conseguiram safar daí também, pronto, mercê da invisibilidade do Bilbo e das suas habilidades, porque ele era uma coisa, lá os conseguiu safar, que eles estavam lá presos, não é? em celas, e conseguiu soltar todos, e conseguiu fugiram de lá. E foram ter à cidade dos homens, que ficava depois lá num lago, no fim do rio, que saía lá dos subterrâneos dos elfos. E pronto, e depois então, eles daí, que já estavam mesmo à entrada lá da Montanha Solitária, foram então, com a ajuda do mapa, descobrir a porta secreta indicada pelo Gandalf e lá conseguiram entrar para dentro, mas mal eles sabiam as aventuras que ainda estavam para passar. Inclusivamente, o pior de todas, afinal, que foi a Batalha dos 5 Exércitos, uma grande batalha, onde travaram 5 raças umas contra as outras, e foi uma grande desgraça. Mas que os bons ganharam. E depois então, entramos no mundo do Senhor dos Anéis. E o primeiro, como já vimos, é a Irmandade do Anel. A Irmandade do Anel. Ora, como é que isto começa? Entretanto, o Bilbo, o Hobbit, passaram os tempos, fez-se muito velhinho, e às tantas já tinha 111 anos. E ele nesse dia fez uma grande festa. Fez uma grande festa para festejar os 111 anos. Mas não foi só para isso. Ele já tinha planeado que nesse dia ele desaparecia e nunca mais o encontrava. Porque ele tinha recolhido, já há uns anos, lá na sua casa, um sobrinho, que ele tinha nomeado o seu universal herdeiro, que é o Frodo. E é depois o Frodo que vai ser o detentor do anel que o Bilbo lhe deixou em herança e com o qual ele vai então acompanhar um grupo de hobbits, seus companheiros de escola e que vão com ele à aventura, mas, sobretudo, a cumprir uma ordem que o Gandalf lhe deu. É que o anel tinha, de facto, a grande vantagem da invisibilidade, mas tinha um grande segredo. É que tinha que ser destruído, porque senão
quem o possuísse ficava refém dele para toda a vida. E foi isso que levou lá o Bilbo a tentar safar-se enquanto pôde. Pronto, eles depois vão, ao longo dos 3 volumes, ter as mais fantásticas aventuras. Eles aqui na primeira vão encontrar-se com um grupo de homens, de elfos e de anões, que juntamente então com estes, com os hobbits e com o Gandalf, vão então formar a Irmandade do Anel. E é essa irmandade, é esse conjunto de heróis, de super-heróis, que vão à procura do local onde o anel iria ter que ser destruído. E começa aí, portanto, a aventura. Depois, no final do livro, eles acabam por se desencontrar, perdem-se lá do Frodo e dos amigos do Frodo. Na altura já era só o Frodo e outro. E depois termina mais ou menos assim. E começa então depois o segundo, que é as Duas Torres. Ora bem, o Frodo e o seu amigo Sam, mais propriamente o Samwise, julgam que estão perdidos, mas eles não estão bem perdidos. Eles estão sempre a ser acompanhados, eles já que não sabem. E então, depois de muitas aventuras, o Frodo acaba por ser picado por uma monstruosa aranha, que é a Shelob, que é a guardiã lá de um desfiladeiro, onde ele precisava de passar para chegar lá à montanha, onde tinha que destruir o anel. E ele fica a dormir, fica inconsciente, depois vêm os orcs e levam-no. E o Sam julga que ele desapareceu, morreu e que está tudo perdido. Mas depois vem a terceira parte, né? Que é o regresso do rei, e aqui reaparece o Frodo, e então isto vai durar até ao final da aventura, em que a grande escuridão finalmente é vencida e o Frodo consegue mesmo, depois também de mais muitas aventuras, chegar lá à montanha e conseguir, lutando contra a si próprio e quase sem ter coragem, lá consegue tirar o anel do dedo e lançá-lo à lava do vulcão e destruir o anel. E assim termina a aventura, a grande aventura, que é constituída por no fundo, estes 6 livros que consecutivamente contam a grande história da grande saga escrita pelo grande J.R.R. Tolkien. Pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado hoje da conversa sobre mais um grande autor da literatura mundial. E se tiver vida e saúde, e se puder, cá estarei de novo para a semana para vos falar de outro autor, do qual ainda não falei. Ora, passem muito bem!